Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena e no princípio não era assim. E aqui, José Ricardo Ferreira Bezerra, falando de Fortaleza, voltei. E quem não acolheu um menor desses, quem não recebeu uma criança, como uma criança, não entrará no reino dos céus. Como é? Não Desculpa aqui a palavra. decorou. O reino de Deus, como uma criança, não entrará nele. Essa frase a gente vai depois mergulhar nela, porque É o finalzinho do Evangelho, mas eu queria ressaltar o terceiro domingo que a gente vê algumas referências com as crianças, Uhum. né? 2 domingos atrás, o domingo passado e agora também, né? A gente vai comentar no Evangelho de hoje aí. Então, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, lembra logo Santa Teresinha, né? Primeiro Não. de outubro. Aí a infância espiritual, que não tem nada de infantilidade, mas pelo contrário, né? Uma grande santa doutora da igreja que É nos dá esse uma corrida de de gigantes. verdade, é exatamente, né? Como diria o nosso Beato Maria Eugênio. Sim. Mas ali foi uma corrida de gigante mesmo. Terezinha, ela não tem nada de infantil, nada de pequenininha. Ela é muito, como diz, ela é muito má. Ali era coragem, ali viveu bem. Mas vamos lá, vamos ao ponto e depois a gente volta nos detalhes. Eu vou ler Começar, daqui. você Hum? está aí com o Eu tô Evangelho com o na mão. evangelho aqui. Pronto, então vamos lá. Eu também. 20, né, nós estamos no capítulo 22º. 10, 2 a 16, não é isso? Isso, Marcos 10, 2 a 16. Eu coloquei já na descrição desse vídeo. O Evangelho você pode ler na descrição do vídeo, você pode acompanhar também na sua Bíblia, mas vamos lá. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Então Jesus disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino dos céus é dos que são como elas. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje é dividido aí em duas partes, né? Essa primeira é sobre a discussão Uhum, sobre o divórcio e depois Jesus e as crianças, né? 2 a 10, de 2 a 12, 13 a 16. uhum. Falar primeiro sobre o divórcio aí, né? E depois a gente conversa aí sobre as crianças aí. Mais uma vez, Jesus falando das criancinhas aí. Sim. O maior entre vós seja como elas, né? Naquele dia 22. Uhum. No dia 29, Jesus disse: não escandalizeis o menor desses pequeninos, né? Que ia faltar pedra de Vai manhã. faltar pedra de moinho, mas certo. E agora, de novo, receber o reino dos céus como as crianças, né? Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele, né? Mas isso aí é o final do nosso evangelho. Mas a primeira parte aí, os fariseus, né, Jesus ainda não chegou em Jerusalém aqui, né? O versículo 1 aqui, Hum, que não é lido aí na liturgia, hum. está dizendo que Jesus está além do Jordão. Ele desceu lá da Galiléia para a Jerusalém, na verdade é uma subida, né, para Jerusalém, É, descida no sentido de norte para o norte, sul. A Galiléia a Galileia fica no norte, é.
Mas Jerusalém é no alto, né? Então, sair da Galiléia para Jerusalém é uma grande subida, que Lucas até diz, né? A subida para Jerusalém, né? Sim. Mas aqui no Evangelho de Marcos, Jesus está chegando em Jerusalém, mas não entrou ainda em o capítulo 10, esse 8, 9 e 10 é nesse caminho. Nós estamos aqui do outro lado do Jordão, além Jordão, né? Que a gente não Uhum. está aqui, o versículo 1 não foi lido no texto da liturgia. Então, Jesus está lá e os fariseus, provavelmente de Jerusalém, foram lá, porque tinham grandes multidões seguindo Jesus, né? Numa hora dessa época aí já era, não dava mais para se Já esconder. E aí os fariseus querem pôr Jesus à prova, mais uma prova, né? Já tinham feito várias tentativas de pegar Jesus na palavra lá em outras ocasiões, e agora está aqui. Qual seria o ponto aqui, né? É sobre o divórcio, né? Então, eles vão perguntar a Jesus se poderia Se divorciar. o homem se divorciar de sua mulher. E aí Jesus vai perguntar para eles se o que é que Moisés vos ordenou, qual era o mandamento de Deus, né? Aliás, aí vamos ver entender qual era a prova que eles estavam Pois é, o tentando, que né? que eles estavam querendo? Porque não era, porque a moeda do templo ali era bem clara a prova, porque se ele dissesse que era para dar o imposto, ele estava sendo contra, pois se ele disser que não era para dar, ele também estava sendo contra os romanos, o que ele dissesse estava errado. Mas nesse caso aqui, qual é a prova? O A que que prova é o Jesus seguinte, diria? é porque no tempo de Jesus haviam duas escolas rabínicas, né? Uma que era mais rigorosa, que não permitia que a mulher se divorciasse ou que o homem se divorciasse por qualquer motivo. Não Hum, poderia só em caso de adultério, caso que Mateus lá coloca lá, é hum. porneia, né, o termo grego lá, em caso de união ilícita, depois União ilícita, no caso. É. mas a outra escola, que é a de Iléu, ela era mais liberal. Ela dizia que se o homem se desgostasse, porque Jesus, os fariseus estavam citando Hum, Deuteronômio 24:1, de 1 a 3, hum, se, que o Moisés permite que o homem dê uma carta de divórcio, mas permite, né? uhum. Porque o mandamento, né? Não tinha o mandamento de Moisés, né? Jesus está dizendo aqui que pergunta para eles qual era o mandamento, né? É o que que Moisés E permitiu. que Moisés permitiu, É. exatamente. Então, qual era a prova, né? Voltando então para a questão da prova. Primeiro, saber qual era a posição de Jesus. Era mais rigorosa ou era mais liberal? Hum. E segundo, Jesus iria contra a lei de Moisés, né? Moisés permitiu, mas Uma não coisa era uma coisa é a permissão e outra coisa é a lei, né? Porque, na verdade, exatamente nos qual era Dez a lei. Mandamentos é não cobiçar a mulher do próximo. Mas Pois o é. mandamento não é não se Mateus 5, separar. Jesus já tinha dito, Mateus 5 lá, que a pessoa que olhar já cometeu adultério no seu coração. Já era Mateus 5 lá, Uhum, bem rigoroso, né? E o Jesus vai para o original, Jesus vai antes do Deuteronômio, vai lá para o Gênesis, uhum. né? No princípio, Deus criou homem e mulher, e o homem deixará seu pai somente dirá, os 10 serão uma só carne, Exatamente. É o né? final da primeira leitura de hoje. Pois é, então é Gênesis 2 a primeira leitura, Uhum, exatamente Gênesis 2:4 que Jesus cita aqui, uhum, né? No princípio não era assim. Então eles estavam querendo pegar Jesus numa palavra, se ele era mais rigoroso, ou era mais liberal, ou se era contra a lei, qual era a prova que eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus vai sair pelo mandamento de Deus, né? Que, do claro, início. né? Jesus ia ser contra, mas ele, como novo Moisés, ele vai dar um entendimento verdadeiro da lei, né? A lei do coração interior e Uhum. não o exterior, né? É. Eu acho interessante isso, é porque a palavra não se contradiz, né? Ela é coerente. A questão é ter a chave de leitura, é você saber interpretar e saber ler, né? Como é a questão da lei também, porque existia as leis morais, que essas são imutáveis e não se mudam. Existiam as leis rituais, que essas foram instituídas por Jesus mesmo, né? Então, Rituais, as do templo, né? Do culto é, que passou, né?
aquele culto, aquele templo antigo já não era mais necessário todas aquelas leis de purificação, de sacrifícios, né? Jesus é o único sacrifício depois da cruz. Não precisa mais você imolar touros e bois, né? Porque isso aí O passou. sacrifício perfeito já foi feito, né? E toda a questão, por exemplo, da impureza, né? Porque tinha todo o processo de impureza, de comer animais impuros e tudo mais, mas Jesus ali já disse, não, o que torna impuro é o que sai, não é o que entra. Exatamente. E aí é a que a gente precisa entender, sob a luz do Evangelho de Jesus e da tradição da igreja, o que que é lei moral e o que que é lei ritual, né? Porque se a gente for entrar, se a gente tratar todos os mandamentos que tem no Deuteronômio, no Levítico e tudo mais como igual, é, por exemplo, ninguém ia ter banheiro dentro de casa, porque é muito claro lá no Levítico que você vai ter que ir lá vai ter que ir para fora da cidade para fazer cocô. E aí? 613 mandamentos, né? Aí são os 365 negativos e os 248 positivos, né? Não faça isso, faça sempre isso. Mas esses mandamentos da Torá, dos 5 livros da Bíblia, do Pentateuco, né? E era uma discussão que tinha no tempo de Jesus, qual era o maior dos mandamentos, porque eram muitos mandamentos, né? Uhum. E Jesus vai criticar os fariseus que amarravam esses pesados fardos que nem eles cumpriam, não podiam mover nem com o dedo. Né? É. Então, é preciso distinguir o essencial da lei, que não mudou, que são os 10 mandamentos, a lei moral, desses outros mandamentos que foram passageiros, né? A lei como um pedagogo, que São Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos. Né? Uhum. Sim, nós Continuando, a estávamos falando da questão da lei, né? Da lei moral e da lei ritual. espiritual. E existe também, a gente precisa. Cultual, né? É, cultual. É, porque o culto, né, o novo culto é em Jesus. Jesus já tinha dito lá, quando ele foi purificar o templo, lá em João 2, que ele vai expulsar os vendilhões do templo, é uma purificação do templo, né? E Uhum. Jesus vai dizer que ele é o novo templo, o corpo dele vai ser o novo templo, né? Então, e de fato, o templo será destruído no ano 62, aí os romanos vão destruir Uhum. aquele segundo templo que já tinha sido reformado pelo rei Herodes, né? O Herodes Magno, não é o segundo Herodes, não. Dois heróis aí. Três, nós somos três no Novo Testamento, né? O terceiro Herodes foi o que manda matar Tiago, né? O irmão do Senhor lá. É Hum, o terceiro. Nós estamos falando do rei Herodes que mandou matar João Batista no tempo de Jesus. sim, E o rei Herodes Magno, que manda cortar a os cabeça. meninos de Belém, era o pai desses dois aqui, né? Hum, Então, o pai de Herodes Antipas e o pai de Herodes Agripa. O Agripa é que foi e mandou degolar o Tiago, né, que era irmão de João. Então, são três Herodes aí no Novo Testamento, que a pessoa às vezes confunde e pensa que é o mesmo, mas não é. que é, se vê o mesmo nome, né? Mas, Pois é, o rei Herodes, mas é outro. uhum, Mas voltando então, vamos. né, a gente está falando do templo, né? Sim. Então, Jesus, ele veio abolir o rito do templo, o culto, porque ele veio instituir um novo templo. Ele nele o sacrifício. Jesus é o cordeiro, né, a vítima, o altar, né, e o sacerdote. Ele quem oferece e oferece a si mesmo no sacrifício do Calvário. Se Uhum. oferece então como sacerdote Altar e vítima. e é nele, na cruz, que é oferecido esse sacrifício. Então, reúne tudo isso aí o novo templo, né? O novo culto no seu corpo, né? Uhum. Que Paulo vai explicar isso depois lá, né? E também na carta aos Hebreus lá. Na carta aos Hebreus? Na É, carta aos Hebreus fala muito do sacerdócio, né? Ele fala né? muito do templo, que não é uma carta e nem é de São Paulo, É, mas eu ia brincar isso, né? Que não é uma carta, não é de São Paulo e nem é aos Hebreus, mas tudo bem. parênteses. Parênteses. Mas, enfim. Então, a gente voltou aqui à questão da lei, da questão do divórcio, e aí Jesus volta, porque Jesus coloca uma lei, né? Aí aqui tá, né? A gente está falando da questão da lei ritual,
e da lei moral. A lei moral, Jesus não aboliu, aliás, Jesus deu uma elevada grande. Porque, Exatamente. tipo assim, o mandamento não cobiçar a mulher do próximo, se você tiver o pensamento, já foi, já pecou. Jesus está falando que é do divórcio, né? Você cobiçou, você já está num mau lugar. Já Você está cometendo adultério é, no seu. Então, é muito mais rigoroso até falou um do palavrão, já está, né, assim, que já está já matando o seu está. irmão. Você é raca, patife, né? É, Não matarás, eu diria, eu porém vos digo, Jesus é muito mais rigoroso. O quinto mandamento não matarás, mas Jesus vai além, vai dizer que o coração você tem que ter a intenção boa, não apenas, né, é. o exterior, né? Não é para cumprir uma lei exterior, mas é cumprir no seu coração o mandamento, né? São os condicionantes do pecado, o ato, a intenção e a circunstância. Exatamente, A intenção faz parte da gravidade do pecado. Quanto mais intenção você tiver de pecar, mais grave se torna o pecado. exatamente. De Enfim, que é pecado o desejo de pecar, né? E essa liberdade. sim. Eu sou livre de pecar ou não, mas os condicionantes podem ser que eu sou levado por um grupo, umas pessoas, aí as más companhias, então eu É, posso ser levado a pecar. é. Mas sempre a sua liberdade de dizer não vou, não quero, né? E aí eu lembrei de São Domingos Sávio, antes morrer do que pecar, já dizia ele, né? Antes de morrer do que pecar também, São João Bosco aí ele era um discípulo, né? Era, Um dos filhos de São João Bosco aí, né? era. Ele foi a prova de que a educação de São Bosco deu certo, dava certo, né? Ele é, Uma das primeiras, logo na vida dele, né? exatamente, é o fruto ali muito concreto ali na frente de todo mundo que deu certo, que a educação É. de Dom Bosco deu certo. Então aqui eu também queria entrar no ponto aqui, porque eu acho importante. Não vamos entrar nem nos alongar, mas existe uma questão chamada nulidade matrimonial, que é um processo que vai Uhum. descobrir se o matrimônio era nulo. Ele não existe anulação de matrimônio e não existe divórcio católico. Não existe. O que Exatamente. existe na igreja e que o Papa Francisco fez questão de tornar mais acessível é a questão de perceber se aquele casamento foi celebrado validamente, portanto é um casamento válido, ou se ele não foi um casamento com todas as Válido, né? condições válidas, exatamente, com condições que tornariam válido. E É o particularmente, reconhecimento da nulidade, né? O exato. reconhecimento, o tribunal eclesiástico, né? Ele vai reconhecer que não houve casamento. Sim. Então, é o reconhecimento da nulidade, mas tem todo esse processo que o Papa Francisco aí É. tornou mais acessível, porque realmente antes são processos que às vezes a pessoa nem conseguia, eram tantas. E além de ser muito demorado, era muito caro e era muito difícil. E as pessoas não tinham Exatamente. acesso a como é que eu vou dizer, um assistente legal, assim, alguém que chegasse e dissesse, olha, tem isso aqui que você precisa fazer, ou isso aqui que você precisa provar, ou isso aqui que você precisa ver. Não tinha, assim, a pessoa ia assim, olha, eu não sei não, acho que não era e tô aqui, né? E hoje a gente É, vai vendo. Eu queria colocar aqui algumas condições, eu acho, assim, não vale a pena entrar, porque aqui nem aula de teologia moral, nem de direito canônico. Mas, por sim, exemplo, se você não casou livre, né, não, esse casamento não é válido. Acontece muito, tipo assim, aquela brincadeira que tem no São João, que o pai da noiva chega com espingarda e diz, você vai casar. Esse casamento não é válido. A pessoa que está casando sob coerção não é um casamento válido. Outras condições, por exemplo, é a falta de noção das condições para um casamento. Por exemplo, às vezes o casal é muito jovem e não sabe das responsabilidades que uma pessoa casada precisa ter em relação à mulher, aos filhos e etc. E se a pessoa não tem consciência disso, se casa em má fé só porque está na moda, porque acha lindo, estamos apaixonados, vamos nos casar. Peraí, você sabe quais são as consequências de se casar e a sua responsabilidade e tudo mais? Às vezes as pessoas não sabem e não estão abertas e nem têm condição, né, física ou psicológica de assumir um casamento. Isso pode ser um fator de nulidade. E uma coisa interessante, por exemplo, é a questão do erro da pessoa.
que no Brasil trata bem diferente essa questão de erro de pessoa do que na França. Eu estudei o direito canônico, especialmente nessa questão matrimonial, na França. E erro de pessoa na França é muito mais difícil de provar do que no Brasil. Eu vou dar um Hum, exemplo, exagerando, eu estou exagerando, mega exagerando aqui, só para ficar claro. Na França, para que o tribunal dê como erro de pessoa, teria que ser assim. Eu digo, não, eu quero casar com uma médica e eu só quero casar com uma médica. E aí a minha namorada mente para mim dizendo que é médica para casar. E aí depois que casa, eu descubro que ela não era médica, que ela tinha mentido para mim só para casar comigo porque era médica. Isso é erro de pessoa no Tribunal Eclesiástico da França. No Tribunal ah, do Brasil, isso é um exagero, não é simples assim, mas no Brasil, eles chegam a considerar, por exemplo, se eu soubesse disso, dessa pessoa, eu não teria casado. É o erro de pessoa no sentido de, eu não sabia que esse era um cara tão desonesto, e se eu soubesse que ele era desonesto, eu não teria casado. Isso pode ser um erro de pessoa, pode ser considerado um erro de pessoa no Brasil. O Tribunal Eclesiástico Brasileiro considera isso como um erro de pessoa. Na França, sim. não. Então, assim, tem essa diferença. Lógico que eu estou simplificando muito, tem vários fatores Aham. agravantes, mas eu acho interessante colocar, porque as pessoas, às vezes, não entendem, não sabem, nunca estudaram o direito canônico a fundo, abre o direito canônico sem ler nada, sem entender nada, e vai lendo e vai dizendo coisas. Eu vi uma besteira outro dia na internet, a pessoa dizendo que a pessoa. Ó, o absurdo. A pessoa dizendo que se a pessoa decidir não ter filhos, assim, por um determinado tempo, ela anula o casamento dela, porque o casamento dela, quando você casou, você disse que estava aberto a ter filhos. São duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa que diz no casamento que está aberta a ter filhos, ela quer ter filhos. Não significa que é hoje, amanhã, daqui a um mês, ela está aberta a ter filhos. Ponto. Ela está assumindo, congelou, parece. O Vamos casal pode aguardar. saber, decidir espaçar a gravidez durante mais, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Deus sabe. E mesmo assim, usar de métodos naturais, eles estão dentro do direito deles e é um direito inalienável só do casal, já diria Paulo VI. Então, Sim, pois é. Mas uma coisa é você decidir espaçar o nascimento do primeiro ou do segundo filho entre um filho e outro, mas outra coisa é você, de antemão, dizer: eu não quero ter filhos. não, Eu casei. isso. Exatamente. Esse é Esse é uma condição de nulidade clara. Se a pessoa casar e o. disser eu não quero ter filhos, é uma condição de nulidade. Se um dos cônjuges disser: eu não sabia que ele não queria ter filhos. Então, isso é uma das provas de nulidade, Sim, sim. tá certo? E outro ponto de falta de liberdade também, que você Uhum. começou a citando aí no casamento, é a questão de, às vezes, o noivo, né, mais comum em relação aos homens, né, Uhum. irem para o casamento embriagados. Aí Ou exatamente. Aí o pessoal não. Acabou-se. você está fora do seu juízo normal. Você está. E aí, não, isso é uma brincadeira, é porque foi despedida de solteiro e não sei o quê, o noivo está bem. Está bem, mas ele não está em perfeito juízo para Não, dizer o que ele quer na hora ali diante do sacramento do matrimônio. exatamente. Então, também, Exatamente. A embriaguez é clara questão de nulidade. E o padre pode se negar a celebrar na hora. Isso é uma das na hora, coisas. Agora, lógico, o padre, claro, ele vai ter que ter uma determinada, né, sensibilidade ali, discernimento, discernimento, mas o padre tem todo o direito de no começo, se ele perceber, no começo do casamento, da cerimônia, que um dos noivos está embriagado ou drogado, ou seja lá o que for, ele pode nem celebrar, ele tem o direito de dizer, não, não vamos dar prosseguimento aqui, porque não tem condição. exatamente. Eu acho Mas que o caso o que acontece muitas vezes é que ele procede com a cerimônia e depois faz uma sanação radical, que é como se fosse uma validação do casamento que não foi celebrado validamente, né? Que pode acontecer. pode acontecer também. Mas esse parênteses aí sobre os casos de nulidade, como você disse, aqui nem aula de teologia, nem aula de direito canônico, mas É. são casos previstos, né? Sim. E aí eu queria também
ressaltar sobre a importância da preparação para o casamento. Porque Sem dúvida. hoje, muitos noivos, muitos casais que vão se casar, não sabem as responsabilidades, não conhecem. E isso, desculpem aí as paróquias que fazem esses cursos de fim de semana, de preparação, É muito mas pouco. muito pouco. Não tem como a pessoa se preparar para uma responsabilidade dessa da vida inteira para um cursozinho de fim de semana. É lamentável que haja realmente essa falta de preparação, a responsabilidade diante de um ato tão importante para a vida inteira de um casal, de uma pessoa, né? Não, porque é a vida inteira, né? É um comprometimento para a vida, né? Eu Pois é. na nossa paróquia aqui, a gente quando estava, era a nossa paróquia era a comunidade de língua inglesa. Quando nós fomos falar para o padre falando que nós íamos noivar e ia casar, ele imediatamente já entregou um DVD é o novo, um DVD com a preparação de noivos, essa aqui, ó, tomem, assistam juntos, depois a gente vai conversar. Então, assim, a nossa preparação teve no final de semana com todo mundo, mas também teve pelo menos 3 acompanhamentos com o padre, a gente, eu, a Juliana e o padre conversando sobre o casamento, né? É, Inclusive, porque o meu alemão era praticamente zero naquela época, era muito pouco, a gente fez 2 em inglês e um foi em italiano, porque o padre, ela falava italiano, alemão e polonês. Eu não falo nem alemão nem polonês, vamos fazer em italiano, né? Aí ele é. foi fazer aí ele perguntou em italiano. Eu não lembro eu não me lembro mais como é que se pergunta isso em italiano, mas ele perguntou em italiano: vocês querem ter filhos? Só que quando ele perguntou se vocês querem ter filhos, eu entendi ele perguntando: vocês têm filhos? Aí eu disse: não, não, eu não, não, eu só quando casar. Aí ele virou: como assim? Você quer só ter filho? Como assim? Você quer filho ou não quer ter filho? Aí eu disse: calma, peraí, tem alguma coisa errada. Pergunte em alemão e a Juliana pergunta. Aí ele perguntou em alemão para a Juliana, aí a Juliana entendeu, aí traduziu para mim e disse: sim, a gente quer ter filho, sim. Mas eu tinha entendido se a gente tinha. Eu disse: não, não tenho filho, não. Não, negócio, não. Estou guardando aqui para minha esposa e tal. Enfim, mas quase que ele não casa a gente, porque eu disse para ele que não. É, Pois é, porque é um dos pontos de nulidade exatamente de a pessoa não quiser ter filho. E é, realmente o padre fez a pergunta certa, né? foi. Mas eu estou lembrando aqui também que eu tive a oportunidade de ajudar também a preparação do casamento da Miri e do Gabriel, né? Então, Uhum, nós fizemos vários encontros online aí, eles vão assistir aí, não sei se eles já estão assistindo ao vivo, é, mas para mim foi, assim, uma alegria, porque eu estava ainda na faculdade, estava fazendo as aulas de direito canônico, né? uhum, E me lembrei que eu poderia ajudá-los, né? Então, fiz todo o processo do reconhecimento lá, as etapas, né? E aí peguei um roteiro que era utilizado em uma das paróquias aqui de Fortaleza, mas uhum. aí fui adaptando e fui colocando para eles vários pontos e eles faziam as perguntas, eu também fazia as perguntas e eles respondiam, né? Então foi muito bom, né? Isso é bom. Eu acho que o acompanhamento é a melhor forma, né? Sempre na comunidade. Eu acho essa que é uma coisa interessante. O casamento ele é também um sacramento de missão, né? De ser para fora. Então, Serviço, né? A exatamente. igreja coloca os dois sacramentos de serviço, é a ordem e o matrimônio, né? Uhum. Tem o sacramento da iniciação cristã, o sacramento de cura e o sacramento do Serviço. serviço. E exatamente. Exatamente. Então essa questão da dimensão paroquial e de estar é sempre é sempre muito boa. E quando o pároco acompanha, quando alguém acompanha, é sempre melhor, porque a pessoa se sente parte de uma comunidade, né? Então, assim, é uma pena. Eu vejo assim tanta gente hoje buscando informação pela internet, como se a formação da internet fosse suficiente, né? No final, Jesus não vai perguntar: você assistiu quantas aulas de teologia na sua vida? Não, eu tive fome, você me deu de comer, né? É bem diferente Pois é, as obras de graças a vida. Deus nós temos ainda, né, essa,
essa condição aí, né? Uhum. De também poder ajudar, né? Eu ajudei também no nosso tempo da missão lá em Toronto, lá em turma de preparação para o matrimônio lá, tinha também outro casal que nos ajudava, Uhum. mas também ajudava na crisma e na preparação do batismo, né? Então, foi um tempo lá que Deus nos permitiu de estarmos também ajudando também, né, nessas etapas aí da vida cristã, né? É sempre bom. Mas então, Vamos passar para a próxima etapa, porque já estamos em 35 mas minutos eu acho que aqui. esses dois parênteses foram muito importantes Foi em sim. relação porque eu acho que a questão não é o divórcio, não é a separação É que bem os viver o fariseus, matrimônio. mas é porque o que Jesus vai dizer, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, se você estiver bem preparado, você não vai se casar. E se casou, então agora assuma Assuma. e vamos pedir aí ajuda quando houver as crises. Não quer Sim. dizer que é só mar de rosa e que não vai ter dificuldade, não. Então, precisa também ter essa ajuda, né? Todas as etapas da vida, né? Nós fizemos 45 de casados, né? Então, 45. Já tem um chãozinho aí para. tem um chãozinho aí, né? Eu, 6 eu, filhos casados, 13 netos, a 14ª aí para chegar, né? Ou 14º, 14º, não né? sabemos ainda. Pois é, mas já tem uma caminhadazinha, né? Então, dos 8 filhos, então, um no céu e 6 casados, E uma que está aí ainda acompanhando vocês. uma conosco aqui, que é a nossa marmita da casa aqui. Eu lembrei, agora, o senso de humor de Deus. Eu me lembrei, muitos e muitos anos atrás, eu era missionário na comunidade de vida, e a gente estava de férias comunitárias, normalmente as férias comunitárias na praia, e aí eu fui aí rezar na praia, né? Vou para a praia, vou rezar. Aí eu tava lá, digo, Jesus, por que que é tão difícil, Jesus? Por que que é tão difícil? Por que que tanta coisa é tão difícil? Eu falando da questão da vida comunitária. Nessa hora, não me passa Ah, um bug, com som ah, nas alturas, tocando exatamente. Você bem sabe, eu não lhe prometi um mar de rosas. Eu não tinha como não rir. Ave Maria, na hora, né, Na Jesus? hora, Jesus respondeu, foi na hora e com um som bem claro para eu ouvir. O- Ah, é muito boa. Foi, rapaz, eu não lhe prometi um mar de rosas, mas o casamento também tem isso, né? Eu lembro, acho que, não sei, algum irmão da comunidade que diz assim, o povo acha que casamento é Disneylândia. Casamento não é Disneylândia não, meu filho. Casamento são assumir responsabilidades de amor, assim, além de qualquer coisa, né? Pois é. É, enfim, Especialmente as mulheres. O ser mãe, né? A nossa filha aí, a Maria Clara, e a sua irmã, tem sim, colocado os vídeos dela também aí sobre esse papel da mãe, a sim. função de mãe, né? É, que, Também. que faz parte, você não consegue, você não consegue você não consegue ser pai, eu vou falar daqui nessa questão da paternidade, você não consegue ser pai colhendo só as coisas boas, excluindo as coisas ruins. É a coisa ruim e coisa boa que faz a pessoa ser pai, né? O amor, ele não é só um sentimento bonitinho, mas ela é uma decisão de coração, né? Virar a noite limpando o vômito do menino e acabar não sei o que, no outro dia ter que ir para trabalhar e tá bem para o trabalho faz parte, é isso aí. Isso, e Então, esse sacrifício que faz a gente ser, assim, verdadeiramente pai, né? é, E eu lembrei de Teresa Brito, minha mestra de noviços, que dizia uma frase muito, muito certa que assim, nunca mais eu esqueci e ela tem sentido até hoje. Quem quer abraçar só o Cristo sem a cruz, acaba abraçando só a cruz sem o Cristo. Quem quer não fugir. tem, não tem sofrimento na vida e acha que não vai sofrer. Agora, você sofrendo, se unindo ao sacrifício de Jesus na Cristo, aí tem um valor salvífico, um valor redentor, né? Porque São Paulo vai dizer lá aos Colossenses, né? Completo na minha Uhum, carne o que faltou o sofrimento de Cristo Jesus. Não faltou nada, Jesus foi um, mas eu posso me unir com as minhas dores e sacrifícios ao sacrifício de Jesus. uhum. Então, quem acha que vai abraçar a cruz sem Cristo, abraça, como é? Quem Quem abraçar quer Cristo sem... abraçar só o Cristo sem a cruz, acaba abraçando só a cruz sem o Cristo. Aí eu me lembro também da
foto de São Francisco com Jesus e Jesus que desce da cruz um braço e abraça Uhum. Jesus, braço Francisco, né? Tem um dos ícones, imagens, né? É, Que que é Francisco Jesus. tão configurado com Jesus que Jesus desceu um braço da cruz e abraçou Francisco, né? Tem Porque um, tem um símbolo, inclusive, franciscano, que é muito bonito, que são as duas mãos assim, né? Aí as duas mãos chagadas, uma com o hábito e outra sem, que é Jesus crucificado e Francisco também exato, chagado. É também é, muito bonito deles. Mas a questão também é essa. Às vezes, hoje as pessoas têm a impressão de que ser feliz é não sofrer. Como se, como se fosse possível não sofrer, como se a vida não existe, a vida é injusta no sentido de vai ter dificuldade sempre, todo mundo vai ter dificuldade. É aquela coisa. Você prefere acordar cedo para fazer exercício ou você prefere ter dor nas costas por causa da sua falta de forma exercício. física? Então, é tipo assim, ou escolha um dos dois sofrimentos você vai ter. Então, É. exatamente assim, tem as duas coisas. Enfim, vamos para as criancinhas, porque já passamos de 40 minutos aqui. Eita, meu Deus. Mas vamos então para a segunda parte, então, Jesus com as crianças, né? Eu observei essa particularidade. Dos últimos 3 domingos, nós temos as crianças aqui Uhum, nos evangelhos, né? Naquele primeiro lá, era quem era o maior, que os discípulos estavam discutindo, né? Depois do primeiro anúncio da paixão. uhum. Depois, foi no primeiro? Foi no segundo, né? Segundo anúncio da paixão, porque o primeiro foi logo depois do Da profissão de fé. Pedro, né? No segundo, Jesus estava a caminho, né? Aí, quando chega, eles estão discutindo. O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Aí Jesus coloca a criança porque já tinha chegado, Uhum. deixou os discípulos lá conversarem. E quando chegou em casa, é que ele perguntou: o Aqui. que é que vocês estavam discutindo? Aí, aqui, a criancinha, ó, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos, né? Então, quem se parecer como uma criança, não infantil, não é a dependência do pai, saber-se que o Pai cuida, né? Quando Jesus enviou os seus discípulos, enviou-os para que eles confiassem no Pai, na providência, né? Então mandou não levar nada no caminho, né? Né, Então, primeiro, nem bolsa, nem outra túnica e tal. o segundo ponto das crianças foi aquele escândalo para o menor dos pequeninos, né? Uhum. Foi domingo passado, né? Então, não escandalizeis o menor dos pequenos, porque eu acho que não está no Evangelho, mas depois em Mateus 18:10 é que fala os seus anjos vêm continuamente à face do meu Pai que está no céu, que é o Evangelho dos Santos Anjos, né, da guarda, Do anjo da guarda. 2 de outubro. Né? Essa semana a gente está cheio de santos e a gente está se lembrando aqui todos os episódios da semana. Sim. Mas então, as criancinhas aí também, porque a gente não escandalizar, nós temos os nossos anjos, né? E agora Jesus coloca aí que a gente não deve, a gente deve receber o reino como uma criança, né? Então, e aí é o exemplo de Santa Teresinha, sem a gente não dá para dizer É. é, o reino de Deus como uma criança, como Santa Teresinha teve essa percepção, né? Da sua a sua espiritualidade, da infância Tem. espiritual. Uhum. É, essa questão aqui Eu vou voltar aqui, depois eu falo de Terezinha, eu fiquei com as duas coisas na cabeça. Mas ele tem duas coisas. O reino de Deus é dos que são como elas. Porque quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. É, é, é uma questão de possessão, ele diz assim, é deles, o reino dos céus é dos que são. E é um ato concreto, é receber, é uma ação, né? Então é tipo assim, é uma possessão e uma ação. O reino dos céus está aqui, está disponível. Quem quiser pode receber. Mas se você receber como uma criancinha, ele vai ser seu. Né? A gente já tinha falado de ser como uma criancinha, da questão da dependência e de não, né, de não ser nem contado, como foi o meninozinho dos 5 pães e 2 peixes. Crianças e mulheres não eram nem contadas naquele tempo. E a criança mais ainda porque dependia completamente, né? A criança,
ela é, especialmente no tempo de Jesus, ali, criança é cidadão de segunda categoria e olhe lá, assim, né? Olha lá. E aí, então, receber o reino dos céus como uma criancinha, eu lembrei também a gente falou da Maria Clara, mas as crianças, quando são bem pequenas, elas são esponjas, né? Elas vão absorvendo tudo que está em volta delas, seja a rotina, seja a língua, seja o que for, né? Crianças aprendem a falar. Se elas forem expostas a três línguas quando elas estão aprendendo a falar, elas vão aprender todas três sem esforço, porque a criança ela está absorvendo, né? E às vezes a gente é igual o remendo velho numa roupa nova, né? A gente já está com a nossa mentalidade formada, já está com a nossa quadrada aqui, e aí a gente não absorve o que é o reino dos céus. E aí acaba rejeitando, e não como uma criança que está para aprender, né? Que aprende, que está aberto. Tudo mais. Exemplo dos seus filhos aí, né? Tem três línguas aí, né? O É, alemão, o inglês e o português, é. né? A gente, exatamente, a Sarinha, ela entende as três línguas tranquilamente, está aprendendo a falar um pouquinho de cada uma nas três, ela escolhe palavras de cada uma. É, por exemplo, acorda de manhã, na hora de eu acordar domingo de manhã, que é o dia que a gente tem para dormir até um pouquinho mais, aí a Sara chega do meu lado e diz: Papai, steh auf. Uma ordem em alemão, que é para ficar assim, sem papai, steh auf. Eu digo: Papai, por que que o papai tem que levantar? Por que que logo sou eu? Aí é na. Mas em compensação, se ela tá no, sei lá, se ela tá no banheiro, se ela tá em alguma coisa, ela vai dizer: Papai, quer sair, quer sair. Ou então porque ela quer ir pro parquinho, ela diz parquinho. Ou então ela diz playground. Ela também mistura bastante. E E o Christopher, ele prefere o inglês, mas ele também, ele entende muito bem todas as três. Ele fala alemão muito bem, ao ponto de os coleguinhas dele nem sabiam que ele falava inglês comigo. Achavam que ele era alemão, que é nativo aqui. Embora ele é nativo, né? Ele nasceu aqui na Áustria. Mas ele fala bem alemão também. E Entende aí, o português porque entende. você fala em português em casa e os pais, né, da Juliana, né? Também, ele entende O português, ele... vovô que vai muito É, pouco, mas ver a vovó, mas vocês têm que vir para cá. Daqui a pouco um dia a gente vai gravar aqui, Felipe gravando de Viena, aqui Zé Ricardo gravando de Viena também. é coisa boa, né? É. Vai chegar. Esse Em dia, 2020 a esse gente dia vai dar. chega. Pois é. Então, crianças absorvem, crianças são dependentes, crianças são abertas ao reino dos céus. O que mais? Eu achei muito bom essa sua observação o reino de Deus já é delas e receber. Quem não receber o reino como uma criança não entrará nele. Então, essas duas atitudes que são muito importantes com relação ao reino, porque lembra aquela questão dos protestantes aí, né? Eu já aceitei Jesus, já estou salvo, já não preciso fazer mais nada. Não é Uhum. assim, né? Então, né, tem que fazer a sua parte. Se não fizer, se não receber como criança, e a cada dia. Isso aí o nosso esforço aí de cada dia de se tornar como uma criança, independente, né? E aí volta aí de novo aí, não apenas Santa Terezinha, você disse que ia falar Ah, dela ia aí. falar mais dela. E o Francisco aí, na humildade, né? Humildade. Eu acho É, que é características aí desses dois santos aí que são muito assim para são gigantes. é, O Francisco no Irmão de Assis, né? Ele fala da beleza da pobreza, porque o pobre ele é aberto a tudo, ele aceita tudo. E a necessidade nos abre aos outros e nos abre aos irmãos. Então, ele foi um dos grandes. E Terezinha, que eu queria falar da questão da infância espiritual, é porque Terezinha viveu um período muito ainda marcado ali na França, especialmente o norte da França naquela época, do jansenismo, né? Dessa questão de tudo é pecado e a gente é indigno e não vai. E tinha vários né, rigorismos para não receber a Eucaristia. E era muito comum a pessoa ir para a missa dominical e não comungar. A comunhão diária, inclusive, é uma coisa muito recente, né? Assim,
que o Papa começou a recomendar, isso foi acho que no século São Pio XIX. X. São Pio X, eu acho que foi 1900 e pouco, foi Hum, na época do Papa São Pio X que ele permitiu a comunhão para as crianças hum. e a comunhão mais frequente, Mas, né? porque até então, tem alguns santos que se a gente fizer um esforço, a gente consegue descobrir quantas vezes ele comungou na vida, sabe? Porque São Luís, rei da França, eu acho que é um que ele parece que registrava quando ele comungava, sabe assim? É uma coisa tão rara que, enfim. Sei. E aí, Terezinha, o que que aconteceu com a Terezinha? Graças aos pais santos que ela tinha, ela aprendeu também o que era a misericórdia divina, né? Então, Santa Teresinha, ela vai dizer assim, eu quero chegar de Deus com as mãos vazias, porque eu sei que nada que eu fizer vai chegar nem perto daquilo que era necessário para eu chegar no céu. Então, ela tem a certeza completa de que tudo que ela tem é graça de Deus e ela não se apodera de nada daquilo. E a gente vê isso no catecismo, né? Inclusive, eu acho que é a citação dela no catecismo sobre essa questão do mérito, que a comparação é muito bonita. Diz assim, o meu pai me dá dinheiro para eu comprar um presente de aniversário dele, né? Assim, que é das crianças. A criancinha é assim, né? Você não ganha dinheiro, você, né, recebe, pai, me dá um dinheiro para eu comprar seu presente. Aconteceu comigo outro dia, o Christopher me deu um dinossauro. Mas aqui, papai, um dinossauro. Eu, tipo, eu não brinco mais com ele, o senhor pode ficar com ele. Eu disse, tá. Eu dei o dinossauro para ele e agora eu ganhei o dinossauro dele. Mas e Terezinha entrava nessa. E por que que Terezinha é gigante, né? O que que é a infância espiritual? Finalmente é perceber que ela não tem mérito nenhum e que todo o mérito vem de Jesus. Essa é a infância espiritual. E a questão das flores, né? A questão o pessoal fala das flores da Terezinha. As pequenas flores são os pequenos sacrifícios diários do dia a dia. É aquela questão do oferecer, do sacerdócio, né? Comum. Comum. Ela oferece a Jesus pequenos sacrifícios. Ela está lá lavando a roupa e aí a irmã do lado dela esprega e cai água na cara dela. Em vez dela reclamar, ela simplesmente aceita aquela splash de água na cara dela, oferece aquele para Jesus. E essas coisas, né, essa bola de neve aqui vai se tornando gigante, porque essas pequenas coisas vão enchendo, né, Jesus, enchendo o jardim de flores, né, para voltar para Teresa d'Ávila, mas então assim na verdade um desafio bem grande a infância espiritual de Terezinha, porque a gente não quer, né? A gente quer ser grande, quer ser orgulhoso, a gente quer que as pessoas vejam a gente, que seja aplaudido. E é exatamente o oposto. A Terezinha, quanto menos olhar para mim, melhor. Quanto menos aplauso, porque, como disse o próprio Jesus, E é, eu diminuo aí São João Batista aí, né? já receberam essa recompensa. O que adianta você ser aplaudido pelas pessoas? Já foi. E a recompensa dessa aplauso. É a Virgem Santíssima que olhou para a humildade da sua serva, né? É. É a Maria também, que é a grande humilde aí também, né? E ela. Mas é E enfim, eu fui só mais um aqui de Terezinha. Que Terezinha, ela, né, por causa do Carmelo, muitas vezes ela dormia na oração, né? Eu digo isso hum, sempre porque Terezinha dormia na oração. Porque, assim, vamos entender que ela entrou no Carmelo adolescente, né, 15 anos, e o ritmo é puxado dentro do Carmelo e ela não conseguia dar conta, né? Porque ela era um pouquinho pequenininha, muito menina ainda. E aí ela dormia na oração e ficava morrendo de vergonha e depois oferecia outros sacrifícios para compensar, digamos assim, essa falta de oração dela, ela passava o dia em oração. E aí o Frei Maria Eugênio, né, quando já estava depois que passou o processo de canonização, ele foi lá no Carmelo e perguntou, acho que o Padre Maria Eugênio, ele perguntou para a própria Celina. E como era? Ela dormia sempre na oração. Aí a Celina, não vou, padre, eu não vou falar. Aí ele diz, minha irmã, ela já está canonizada. Nada que você falar aqui vai descanonizar ela. Pode falar, eu preciso saber se ela dormia na oração e como era a oração dela.
Por quê? Porque depois ele vai falar a obra-prima da vida de oração. Mas eu sempre digo isso para as pessoas que falam, ah, eu tenho tanto sono na oração, eu digo, sim, qual é o problema? Né, assim, Terezinha dormia na oração. Se Terezinha dormia na oração e foi santa, minha amiga, a gente, né? Não significa que a gente vai dormir de propósito, mas também não precisa se condenar, né? Porque Deus é Pai. E aí, a Celina disse ou não disse para ele? Disse, depois ela falou, mas ele não. Eu não vi depois se é quanto ela dormia, mas aparentemente não era todo dia, não. Mas dormia na oração. Isso é o consolo e, ao mesmo tempo, o desafio, porque a gente não deve se contentar, dizer, não, porque Santa Teresinha dormia, eu não tem problema eu dormir aqui, não. Ah, Aí tem, né? Porque aí você já tá brincando com a misericórdia divina. pois é. Uma coisa é eu, sem querer dormir, e entender que Deus sabe o meu cansaço e bola para frente continua. Outra coisa é já se esticar, né? Já entra na Deitar capela se todos os anos na espreguiçando. tela, Já com entra o na capela. Não já dá. com o travesseirinho, peraí, então você vai rezar ou vai dormir aqui? Exatamente. Mas, enfim, eu não posso Chegamos, nem. então, Chegamos. Já quanto tempo aí? Eu nós não aqui estamos não. com quase 1 hora de gravação já. Hoje foi um pouco mais, mas iniciou só um pouquinho aí, porque a gente não tinha certeza se estava ao vivo, mas já consertamos aí o som. Vamos ver se deu tudo ok. Se Uhum. você que está nos acompanhando também pode nos dar o retorno aí sobre se gostou até agora. Quem não deu seu like aí, deu seu like É, aí, né? se você não deu seu like ainda e está assistindo ao vivo, deixe seu like. Mas tem 4 pessoas assistindo e 4 likes, ou seja, tá tudo certo. Pois é, então vamos rezar então para entregar ao Senhor Vamos. este domingo, né? Já gravando aqui no sábado, mas Uhum, desde já estamos nas vésperas desse 27º domingo do tempo comum. uhum. Eu acho que hoje é você, sou eu. Não sei, eu posso rezar, vou rezar rapidinho aqui pra gente, para não se Tá bom. alongar tanto mais, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te pedimos isso que nós acabamos de conversar. Te pedimos, Jesus, para recebermos o reino dos céus como criancinhas, abertos, desejosos de aprender, dependentes e conscientes de que tu és um Deus que nos ama, que se preocupa conosco, que nos quer junto de ti. Obrigado, Senhor, por termos a certeza de que se nós realmente estivermos abertos, desejosos e vivermos segundo a tua palavra, Senhor, o reino dos céus também será nosso. Te pedimos, ó Maria, ensina-nos a ser crianças como o teu filho já foi criança. Ensina-nos, Maria, a receber o reino dos céus como nós precisamos receber. Te pedimos, Senhor, que abençoe todos aqueles também que estão assistindo agora ou depois da gravação. Te pedimos, Senhor, que nos dê a graça também de amar as tuas palavras e segui-las e sermos fiéis até o fim. E a graça, Senhor, de não ter um coração duro, mas um coração de carne, cheio do teu Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a em nome paz. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, Deus abençoe, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você não deixou seu like ainda, deixe seu like e compartilhe com mais gente para que mais gente possa também viver, aprender e compartilhar das experiências, especialmente com a palavra de Deus. É isso, gente. Deus abençoe. Shalom. Tá bom, Deus abençoe. Até a próxima.